Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos estar conferindo a previsão do tempo hoje pela manhã para algumas regiões do Brasil. Vamos ver onde o sol aparece, quais áreas têm risco de chuvas e como fica as temperaturas neste início de dia. Vamos conferir. Thaís, vamos lá, falar de previsão do tempo. Hoje eu estou vendo aqui pelo telão alertas de temporais, eu imagino que estão avançando, né? Principalmente no centro-norte e no nordeste também, é isso? Sim, Chay, choveu muito em Salvador e hoje pode vir chuva intensa de novo, principalmente a partir da tarde, uma área de bastante atenção, não só hoje, mas esta semana. Um bom dia para você que está aqui com a gente. No satélite, a gente já começa vendo esse fluxo de umidade com as nuvens aqui direcionados para o recôncavo baiano, onde não só hoje, mas a semana toda praticamente deve ficar com umidade provocando temporais nessa região. Também tem nuvens espalhadas pelo leste da Paraíba, aquela zona de convergência intertropical mantendo o risco de temporais aqui na faixa norte, extremo norte do Brasil, e tem uma alta pressão que, além de trazer frio para o centro-sul do país, está conseguindo mandar a umidade para a faixa leste, pegando um pouquinho aqui, tanto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, litoral de São Paulo e para o Rio de Janeiro, onde a gente ainda tem a condição de cavado, que são os ventos no alto da atmosfera. Eles não estão tão intensos assim, mas podem trazer chuva forte para cá. Começo te mostrando a área de alerta de tempestade hoje, onde a chuva pode ser volumosa, pode trazer alagamento, raios, desde Roraima, faixa norte do Amazonas e do Pará, avançando até o Maranhão. Aqui está cortando, mas pega a Paraíba, parte norte de Pernambuco e essa faixa da Bahia, leste, recôncavo baiano, onde chove bem. Entre as capitais, te mostro aqui onde chove mais. A gente tem previsão de 40 milímetros para Salvador, com máxima de 27 graus. João Pessoa e São Luís chove 30 milímetros com 29 e 30 graus. Thaís, falar do sudeste, chuva no sudeste, Rio de Janeiro também com chuva forte, é isso? Sim, já choveu bem entre a noite de ontem e o início da madrugada. Essa chuva começou a parar agora, mas cerca de 30 milímetros atingiram alguns bairros da capital do Rio de Janeiro. E pode voltar a chover forte no Rio. A gente coloca essa área em alerta. Todo o estado do Rio, a faixa aqui mais próximo de Minas, pegando a Zona da Mata e o sul do Espírito Santo. Essa chuva pode vir forte, com raios e tem risco de granizo de novo em Minas Gerais. Ontem, uma das cidades ali perto de Boa Esperança e Licínia foi atingida por granizo e esse risco existe, infelizmente, hoje também por conta daquele cavado. Thaís, alguma chance dessa chuva chegar a São Paulo? Não estou vendo São Paulo ali no mapa, né? Para a capital, não. Deve chover moderado no litoral de São Paulo por conta do fluxo de umidade, daquela alta pressão. Aqui na capital paulista tem previsão só de chuvisco hoje, 1 milímetro, se vier, mais frio, viu? 13 graus, temperatura pode cair até 12 agora pela manhã. Frio considerável, mas ali está próximo da média do mês e a máxima não deve passar dos 20 graus. E o destaque em grande parte do centro-sul continua sendo esse frio, viu? Junho já é um mês de temperaturas mais baixas, normalmente, na região sul, São Paulo, parte de Minas, Rio, até na faixa sul de Goiás e Mato Grosso do Sul. E nos próximos dias, essas temperaturas tendem a continuar na média, que é frio, ou abaixo disso, chegando a esfriar ainda mais no fim de semana, avançando com uma alta polar. Te mostro que hoje, mesmo com esse tempo firme, desde o Rio Grande do Sul até grande parte do país, o frio ali do sul de Goiás para baixo continua intenso, Chay. Tá, como também o tempo. E você vai falar do dia gelado também, né, Thaís? É isso, Chay. É frio que atinge grande parte do centro-sul do país. A gente está sentindo, né? E tem uma alta pressão de origem polar, aquelas de sempre, né? Que costumam ser mais intensas nessa época do ano, soprando esse ar mais gelado, deixando esse mapa aqui esverdeado, azulado. Hoje o amanhecer com 16, 15 graus em Brasília e Goiânia, 14 em BH, 17 no Rio. Aqui entre São Paulo e o Sul, só Floripa com 14 graus, mas a capital paulista, Curitiba, Porto Alegre, começando o dia com 12, 11 graus, é bem gelado. Vamos para BH então, ver imagens de lá? A gente vê que BH então com esses 14 graus, hoje à tarde deve alcançar os 26, pode ter uma chuva, mas lá 5 milímetros, não é uma chuva muito intensa e é provável que ela venha à tarde. A gente está monitorando também essa chuva na zona da Mata Mineira, mais próximo ao Rio de Janeiro. Juiz de Fora registrou 40 milímetros em apenas uma hora esta madrugada. É muita chuva. A zona da Mata também é região serrana do Rio, deve ter bastante chuva hoje e na cidade do Rio de Janeiro também choveu bastante. Tanto que o centro que monitora os desastres naturais colocou a cidade do Rio no risco moderado
complicado, tanto para alagamento quanto para deslizamento, então atenção para quem mora em área de risco. A gente vai ver aqui no nosso mapa que o tempo está mais fechado, pertinho de Minas, do Rio de Janeiro, até no sul do Espírito Santo, litoral de São Paulo, com uma umidade que está sendo jogada do mar para essa faixa mais litorânea, mais ao leste da região sudeste. Enquanto isso, o tempo firme prevalece em grande parte do sul central do Brasil, avançando por áreas do norte e do nordeste. Mas tem chuva forte também entre o extremo norte e o leste nordestino, com risco de temporal nessas áreas aqui. Você acompanha comigo desde Roraima ao Pará, avançando pelo Maranhão, leste da Paraíba, norte de Pernambuco e na Bahia. Tem bastante chuva em áreas previstas aqui para João Pessoa, para São Luís e principalmente para Salvador, viu, Choia? Thaís, você falou de chuva, falou de frio. Vai esquentar em algum lugar? Esquenta sim, viu? E bastante, Olha. Inclusive, um país continental. A gente vê aqui que Palmas alcança os 35 graus, capital mais quente hoje. Teresina com chance de chover, mas não é temporal, 34 graus. Cuiabá e Porto Velho, 34 e 33 graus, com o sol predominando em grande parte delas. Temperaturas que alcançam os 31 em Boa Vista, 30 em Manaus, 29 no Recife, Salvador 27 com bastante chuva, 26 em Brasília, 28 em Goiânia. Já BH, Rio, só 24 graus, frio para os cariocas e entre São Paulo e a região sul não passam dos 18, 20 graus. E tem aquele alerta de tempo seco hoje também? Tem sim. Hoje, com menos chance de chover no centro do Brasil, a umidade do ar já despenca. A gente tem aqui o alerta para mostrar para vocês que cai a 25% no sul de Goiás, chega a 30% em Palmas, que são as áreas mais quentes do país. Para a gente fechar, te mostro o Rio de Janeiro, que deve voltar a ter chuva forte, está bem escurinho ainda, mas à tarde é provável e com um dia bem fechado, só 24 graus. E para fechar, vamos para o centro-oeste, Campo Grande, você de Mato Grosso do Sul, está com um dia mais clarinho, 18 graus, não faz tanto calor quanto Cuiabá, chega aos 28 lá, sem chuva hoje, Choia. Chuva, frio também pelo país. O que você traz agora? De maneira geral, esta semana o frio vai continuar, viu, Choia? Então é bom separar os casacos ali mais pesados, principalmente para quem está aqui em São Paulo e para o sul do país. Ele se intensifica, inclusive, no centro-sul, nos próximos dias, no fim da semana. E sobre a chuva, ela ainda será intensa na faixa norte do país, também leste do nordeste. Esta semana, áreas do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia recebem esse fluxo maior de umidade em comparação com a semana passada, quando houve uma trégua da chuva forte por lá. Hoje, Paraíba e Bahia estão na rota desses temporais. A gente vê aqui vermelhinho até o norte de Pernambuco. Chove forte também com risco de tempestades do norte do Maranhão até áreas do Pará, Roraima e o Amazonas. Especialmente Salvador aqui, que é a capital onde choveu muito hoje e ontem, aliás, e hoje deve ser a capital mais chuvosa, com 40 milímetros, chuva que deve se intensificar à tarde, Choia. E onde mais tem chuva, Thaís? Olha, pode chover forte, apesar de não estar no risco de temporal, em Belém, com 25 milímetros, Boa Vista e Natal também, com máximas de 30 a 31 graus. E você vê que o Rio de Janeiro, onde já teve bastante chuva ontem, hoje pode chover ali até os 30 milímetros, chuva que pode se intensificar à tarde por conta de tantas nuvens, não passa dos 24 graus. A região serrana do Rio e a zona da Mata Mineira também podem ter um temporal isolado, aparecem aqui mais escurinhas no mapa, inclusive o sul do Espírito Santo. E o tempo é firme em grande parte do país, pegando áreas do sul, parte do sudeste, todo o centro-oeste, parte do norte e do nordeste, com 35 graus em Palmas, a capital mais quente, e aqui no centro-sul, São Paulo, as 3 capitais do sul não passam dos 18, 20 graus, 15 ou mais que isso a menos. Vamos falar dos próximos dias, porque tem feriado na quinta-feira e muita gente vai emendar. Aqui, ó, você. Isso, Choia. Bom, amanhã a chuva vai aumentar bastante sobre Recife. A gente vê que hoje Recife tem previsão de 20 milímetros, é uma chuva de moderada a forte, mas amanhã chega aos 60, condição de temporal. Então, atenção para o leste todo de Pernambuco. Lembrando que essa época do ano chove muito ali, a média de chuva chega a quase 400 milímetros. Então, apesar desse mês ser chuva um pouco abaixo da média, não significa que não vai chover e não será bastante. No Rio de Janeiro, amanhã e quinta, a chuva tende a diminuir com 10 milímetros e você vê que o frio continua, inclusive no sábado, com amanhecer de 13 graus para os cariocas. E em São Paulo, a semana quase não terá chuva, só chuvisco ali até o início do feriado e o frio permanece com tardes geladas e o sábado deve amanhecer
com 10 graus. Frio que vale também para o litoral de São Paulo. A gente encerra aqui com imagens de Santos, com o amanhecer ainda escurinho por lá. Hoje não passa dos 21 graus e deve manter isso durante o feriado. A praia vai ser para ficar mais recolhidinho, não vai dar muito para nadar. Jogando um baralho, curtindo o nascer do sol mais Talvez tarde. assim. E frio lá para Santa Catarina também. Tô indo pro litoral Santa Catarina amanhã, só depois do Hora 1. Leva casaco. Obrigado. Pela região norte, começando pela região norte, amanhã segue com muita umidade e formação de nuvem em grande parte da Amazônia. A previsão de pancadas de chuva no Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, com possibilidade de chuva forte em alguns momentos. As temperaturas permanecem elevadas, típicas da região, mesmo com a presença das nuvens. Região Nordeste. A situação varia bastante entre o litoral e o interior. A faixa litorânea tem aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva passageira, principalmente entre o litoral da Bahia e os estados do leste nordestino. Já no interior, o tempo segue mais firme e quente, com predomínio de sol durante a manhã. As temperaturas continuam elevadas em boa parte da região. No centro-oeste, o amanhã começa com o tempo mais seco e predomínio do sol em diversas áreas. A umidade relativa do ar fica mais baixa durante o dia, especialmente em Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Algumas áreas podem registrar aumento de chuva, mas a chance de chuva é reduzida na maior parte da região. Região Sudeste. Região Sudeste, o tempo apresenta variação de nuvens. O sol aparece entre os períodos de nebulosidade, especialmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Algumas áreas podem registrar chuvas rápidas ao longo do dia, mas amanhã tende a ser o tempo mais estável. As temperaturas seguem agradável nas primeiras horas do dia, com aquecimento global durante a tarde. No sul do Brasil, a presença dos sistemas meteorológicos mantém o tempo instável em diversas áreas. A previsão de chuva em pontos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Pará. O amanhecer foi mais frio em algumas cidades. A nebulosidade predomina durante boa parte da manhã. Atenção para as possíveis rajadas de vento e chuva moderada em algumas áreas. E assim, né, encerramos a previsão do tempo hoje pela manhã para algumas regiões. Continue acompanhando as atualizações meteorológicas ao longo do dia. Vamos estar conferindo aqui também a temperatura, né? Nesse momento aqui, para algumas localidades. Vamos ver aqui que Belém está fazendo nesse momento 25, São Luís 27, João Pessoa 24, Recife 22, Natal 24, Aracaju 19, Salvador 23, aí Vitória da Conquista 17. Descendo aqui mais, né? Temos Campo dos Goitacazes, né? 19 graus, uma chuvazinha passando por lá nesse momento. Vitória 20, Cabo Frio 20, Rio de Janeiro ali 20. Já São Paulo, né? A temperatura cai bastante, né? Já vai para 12, então bastante frio. Vamos aqui descer aqui mais, ó. Curitiba 11, Joinville 17, Florianópolis 16, passando uma nuvenzinha por ali, mas nada de chuva. Lages 15, Rio Grande do Sul 15. Então, né, Chapecó 11. Então está aí, né, a temperatura agora amanhã para algumas localidades do Brasil. O vídeo da manhã foi esse. Espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.